Olá você, torcedor, torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Santista Sincero. Acabou de terminar o jogo lá em Belém, Santos 1, Remo 0. O Santos se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil, certo? Eu vou falar um pouco sobre alguns detalhes, algumas coisas que eu percebi durante a partida, né? Mas antes de se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha. Eu sempre falo, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo assunto do vídeo. E é isso, vamos lá. Gente, vamos lá. O geral, assim, antes do jogo, né? Eu acho que o Santista, no geral, ele imaginou que o Remo viria com tudo, né? Era a grande oportunidade, é, assim, de repente, do Remo chegar e eliminar o Santos de Neymar, né? Tipo assim, o Santos já foi eliminado no ano passado pelo CRB, uma coisa vergonhosa, com o Neymar em campo, né? Foi parecido com o jogo de hoje. Né? O Neymar entrou no segundo tempo também, mas aí foi para pênaltis e tal e acabou, o Santos acabou sendo eliminado, né? O Neymar na época estava lesionado e voltou, né? Enfim. E no caso hoje ele entrou no segundo tempo. Para mim assim, existem dois momentos, tá? Que para mim acho que meio que definiram a vitória do Santos hoje, né? O jogo começou, o Santos é impressionante, né? Uma coisa, acho que é padrão, que eu percebo muito. Eu creio que a maioria dos santistas, né, que acompanha o futebol percebe, né? O Santos sempre começa naquele abafa, né? Avassalador, né? Esse tipo de coisa. Só que, né? Começa para em cima, começa tudo, bola passa raspando a trave e você pensa, pô, o Santos vai, né? Tá com cara de que vai amassar, né? Só que aí dá, tipo, 10 minutos. Aí o time começa a baixar a guarda, aí o outro time já começa a igualar, aí fica aquele marasmo, né, o jogo inteiro, né? Bola pra lá, bola pra cá, não sei o que, aquela lentidão, né? E aí, assim, uma coisa interessante, que o Remo, assim como o Santos no começo do jogo, né, com o Cabadeiro, que eu vou falar, pra mim ele foi o jogador do primeiro tempo, no geral, tá? Eu acho que o Cuca ele meio que percebeu. Não sei, né? Se por conta da zaga do Remo ser lenta, né? Caras truculentos que não tinham tanta velocidade, ele colocou o Cabageiro na ponta, certamente por conta da velocidade, porque por conta da técnica, gente, vou ser sincero pra vocês, que o Cabageiro provou hoje que não tem, é muito afobado o Cabageiro. Ele tem velocidade e tal, tenta até ensaiar um drible ali ou outro, mas pô, o gol que ele perdeu tá de brincadeira, né? Ele conseguiu pegar, limpar a bola na hora de chutar, atrasou pro goleiro. Qualquer jogador é, mais qualificado naquele lance ali fazia, guardava. Metia no canto do goleiro, fazia 1-0 ali, um abraço, né? É, e aí, assim, na boa, bom tempo, não jogou nada hoje. Bom tempo. O Barreal também não jogou nada, né? Escobar também. Assim, basicamente, cara, o jogador da frente ali, que foi o homem do jogo, na minha visão, tá? Minimamente, foi o Cabadeiro. Que pelo menos correu ali e aí cavou a expulsão do tal do Marlon, né, o zagueiro do Remo. Né? Primeiro o Daronco ele dá o cartão amarelo, depois ele acertadamente ele dá o cartão vermelho. Né? E aí, assim, pô, na hora que o Remo tava com um a menos, eu logo pensei, eu falei, cara, o Santos tem obrigação de passar do Remo. Já era. O Santos vai ter que agora partir para cima do Remo e eliminar o Remo, simplesmente. Não tem como. Né? Vai começar a botar o Neymar, até o Neymar se bobear, tem que entrar no primeiro tempo ainda para partir para cima, entendeu?
Porque o momento da expulsão, na minha visão, né, do jogador do Remo, ela se dá no momento em que o Remo parecia que estava começando a gostar do jogo, né? Esse foi o primeiro momento, a primeira chave, na minha visão, que mudou a partida. Mudou numas, né? Porque durante o jogo, meu Deus do céu, né, não teve nada, né? Assim, e aí, quer dizer, o Remo com a menos se fechou lá atrás, né? E uma coisa que é interessante é que o técnico do Remo, o Léo Condé, ele não fez nenhuma substituição. Ele foi fazer a substituição no segundo tempo. A primeira substituição dele foi com 20 minutos do segundo tempo, quando ele colocou o Gabriel Talhari e tirou o Jajá. Porque normalmente, nesses casos, o que um técnico faz quando perde um zagueiro? Perde um zagueiro. Ele tira um atacante e recompõe a zaga. Tipo assim, eu perco na parte ofensiva, posso perder na parte ofensiva, beleza. Só que eu recomponho a zaga. Tipo, eu prefiro não tomar gol do que ficar me arriscando com um a menos e sofrer. É o que todo técnico pensa, na minha visão. Só que assim, sinceramente, eu não sei o que se passou na cabeça do técnico do Remo, que, cara, simplesmente. Eu fiquei só prestando atenção. Quando que ele faria uma substituição? Porque a coisa foi passando e ele não substituía. Virou o segundo tempo, aí o Cuca meteu o Neymar, o Arão e o Rony. Tirou o Gabigol, que também foi mal no jogo. Tomou um cartão de novo, né? Mais um também. Tirou. Eu tenho que lembrar aqui o Bom Tempo, que foi mal, e o Cabadeiro. Ah, não, desculpa. O João Schmidt, que também foi mal no jogo. Primeiro tempo do Santos, assim, no geral, vou repetir, o único que jogou bola pra mim foi o Cabadeiro. O Cabadeiro, pra mim, é aquele aluno, né, que faz tudo certinho, né? O cara levanta cedo, né? O cara frequenta as aulas, tudo, estuda, né? Aquele aluno dedicado, aquela coisa toda. Só que assim, chega na hora da prova, dá um branco. Ele não sabe o que fazer, não sabe o que responder, tal. O que eu faço? É o Cabadeiro. Ele faz tudo certo, tudo certo. Na hora de tirar o 10, na hora de finalizar pro gol, ele se enrola, cai no chão, né? Essa é a questão. E aí no segundo tempo, né, com o Neymar e tal, todo mundo imaginou, né? Porque eu logo pensei, eu falei, pô, ele deve ter para ele botar Rony e tá tipo Cabadeiro, ainda o Cabadeiro, né, no segundo tempo, é que ele vai é, pressionar o Remo pelas laterais, né? E vai deixar o Neymar no meio. É isso que ele vai fazer. Só que aí, assim, no geral, surtiu pouco efeito as alterações do Cuca. O Santos praticamente não mostrou força nenhuma ofensiva. E o Remo começou a gostar do jogo. Começou a gostar do jogo com um a menos. Começou a gostar do jogo, começou a partir para cima. E aí, gente, é um momento que, para mim, foi o segundo ponto que mudou o jogo. Foi quando o tal de Zé Wellison, né, que fez um bom jogo no primeiro jogo aqui na Vila, né? Aqui na Vila, que eu fiquei muitos anos morando em Santos, eu vou falar aqui, como se estivesse em Santos ainda, moro em Araxá. Na Vila, né, até zoou, botou o Neymar no bolso e tal. Ele perdeu a bola para quem não podia perder, que foi o Neymar. Aí o Neymar ganhou no corpo do Zé Wellison, passou. Simplesmente rolou pro Rony, tava sozinho, o Rony só empurrou pro gol, fez o gol 1-0. E aí, assim, é uma coisa que eu não entendo. Por que que o técnico, no geral, eles fazem isso, né? O Cuca fez 1-0, aí ao invés de continuar
com o esquema que ele tava, pô, com um a mais, ganhando o jogo, cara, continua, parte pra cima do Remo. Tenta fazer o segundo. O Santos recuou. Aí começou a chamar o Remo, chamar o Remo, chamar o Remo, chamar o Remo. Teve uma chance que o Neymar teve de meter de cobertura, quase fez um golaço. Uma pena que a bola não entrou. Mas no geral, gente, assim, foi isso. O Santos segurou, até tomou um susto. Achei que a bola no final do jogo ali foi mão dentro da área, mas graças a Deus não deu nada. Mas, cara, assim, no geral, assim, o que fica dessa partida? O Santos foi efetivo na grande oportunidade que teve. Fez, né? O Neymar, apesar de tudo, né, da polêmica aí, né, do leilão e tal, ele deu uma assistência, né? O Neymar deu até um susto no torcedor, né? Até eu falei, cara, não é possível. Ele entrou, aí teve aquele lance que ele tomou uma ombrada do cara do Remo, aí ficou com falta de ar e tal. Achei que ele tinha se contundido, cara, que ele caiu no chão sozinho depois. E, e aí foi isso, cara. Só que assim, gente, no geral, vamos lá. Fazendo uma análise fria aqui pra vocês. Eu acho o Santos passa para as quartas de final, legal. 4 milhões a mais aí na conta. O Santos precisa, né, desse dinheiro. Só que eu, sendo bem franco para vocês, tá? Eu acho que com essa bola que o Santos está jogando, o Santos não passa para semifinal. Porque os próximos times, é claro que ainda tem confronto ainda, mas se você pegar os times que estão, né, no caso o Corinthians, o Cruzeiro vai pegar a Chapecoense, o Corinthians pega o Internacional, o Atlético Mineiro passou do Juventude, quem mais? Ah, o Palmeiras vai passar do Fortaleza, passou já do Fortaleza, né? Então assim, no geral, deixa eu ver se tentar pegar o SofaScore aqui, que eu acho que tem tá com uma tabela melhor para passar. Ó, aqui, ó. Ó, Mirassol e Grêmio. Talvez o Grêmio passe. Talvez o Grêmio passe. Daqui, eu acho. O Santos passou do Remo. Aí Chapecoense e Cruzeiro. O Cruzeiro deve jogar em casa. Não, deve não. Vai jogar em casa, deve passar. Pra mim o Cruzeiro passa daqui. Aqui, Inter e Corinthians. Eu acho que o ideal pro Santos era o Inter passar. O Inter tá numa situação muito parelha, né? Atlético e Vitória, eu acho que o Atlético vai passar. O Vitória acho que não vai ter força para reverter um placar adverso de 2-0. Vasco e Fluminense aqui tá em aberto para mim. Eu acho que o ideal para o Santos era tipo Vasco passar, não o Fluminense. O Atlético Mineiro passou e o Palmeiras passou, né? Então, se você olhar a tabela friamente, só tem time carcudo aqui, né? Quem sabe, quem sabe o Santos de repente aqui ainda consegue, né? De repente a Chapecoense passando, né? O Santos pode pegar no sorteio a Chapecoense. E aí assim, o Santos tem chance. Quem sabe, né? Agora, a questão é pegar um Palmeiras. Aí, meu amigo, abraço. A chance é zero isso acontecer. Mesmo na Vila, o Palmeiras não perde. O Palmeiras, acho que o Santos não consegue nem ganhar na Vila. Se bobear, não consegue nem ganhar na Vila. Empatar, né? Agora, o restante ainda tem uma chance mínima, eu acho, né? Por que eu digo isso, gente? Porque, no geral, se você parar para analisar, o Santos sofre de uma coisa que eu já tenho reparado há tempos já. O Santos parece que é aquele time que faz tudo certo, constrói jogadas e tal, é aquela coisa toda. Só que na hora de finalizar, parece que tem algo emocional nesses times. Eles têm medo. Eu não sei o que acontece, dá um branco nos caras.
E sabe, eles erram tudo. Essa é a sensação que eu tenho. E isso é problema. Porque assim, ó, hoje, se você analisa friamente o time do Remo é muito abaixo, é muito fraco o time do Remo. Eu juro por Deus, eu imaginei que o Remo ia meter uma pressão danada no Santos hoje. E não deu. Nenhum momento. Nem o Santos, nem o Remo. Eles não tiveram força nenhuma. O Santos com um a mais. Um jogo e meio. Um a mais. Nenhum momento você vê o Santos tipo, com superioridade a ponto de você chegar e falar, não, o Santos vai fazer um gol a qualquer momento. Não consegue. Não consegue dizer isso. É por isso que eu acho que o Santos passando para a próxima fase, dependendo do adversário que pegue aí, o Santos não tá fora, na minha visão. Ah, mas é Copa, pode acontecer uma coisa, pô, tem o Gabigol ali que é um cara decisivo, tem. É verdade, mas o Gabigol tá mal. Desde que voltou, que acabou a Copa, o Gabigol não voltou, né? Vamos falar a real aqui. O Neymar, né? Gente, o Neymar na boa. Tudo bem, deu assistência e tal, pô. É que o cara, é assim, ele é tão um gênio que até quando joga mal ele consegue fazer um golzinho ali, uma assistência. Mas na prática, se você analisar, o Neymar não consegue dar um drible mais, gente. Essa é a questão. Não consegue dar um drible, né? Então, assim, eu vou finalizando por aqui. Essa é a minha visão do jogo, tá? Eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês pensam a respeito, tá? É claro, assim, ó, aqui eu tô com zero roteiro, não tô com roteiro nenhum, tudo da minha cabeça, tudo do que eu vi, né? Isso é tudo que eu falei, é a minha opinião, tá? É... E assim, se você fica à vontade para discordar, não tem problema nenhum, se você pensa diferente. Assim, eu sou santista, tá? Isso aqui não tem como negar, eu vou até provar para vocês. Porque podem achar que eu não sou santista de verdade, né? Porque eu raramente apareço com camisa dos Santos aqui. Eu tenho um ingresso. Fui assistir um jogo na Vila. Eu não sei nem de quando que é isso aqui. Eu guardei na carteira por um acaso. Ó, Rede Gol. Ah, não, mas não tá mais com ingresso aqui, ó. Uma pena. Ó, vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Consegue ver aí, ó? Rede Gol, tá vendo? Isso aqui era de algum ingresso que eu fui no jogo do Santos e eu guardei na carteira, ó. Tá até amarelado de tanto tempo. Eu tinha um cartão que era o Robinho e o Diego. Eu tinha uma carteira bem antiga que eu tinha e acabou com o tempo, acabou. Eu não sei se eu acabei jogando fora a carteira, aí tipo assim, eu não tirei o cartão, sabe? Mas é isso, gente. É isso que eu tenho a dizer. Eu, como torcedor santista, depois eu mostro, de repente eu faço um vídeo mostrando minhas camisas pra vocês, né? Que eu tenho. Mas, gente, no geral, é isso, tá? O que eu tenho a falar. É legal, o Santos foi efetivo, fez o que tinha que fazer, o que o jogo mandava na prática, que era obrigação do Santos passar pelo Remo, com todo respeito ao Remo. Mas assim, se você analisar friamente o jogo, o que o Santos criou, não criou, como foi a partida na prática, gente, você há de convir que, assim, dependendo do time que o Santos pegar nas quartas de final, tá fora. Tá? É muito pouco. Muito pouco. No geral, o Santos não teve nenhum momento do jogo que você dissesse que, tipo, ó, o Santos vai ganhar, como eu falei, e nem o Remo, tá? O Remo, acho que o choque que o Remo tomou com a expulsão ali, eu acho que mudou um pouco. Não sei se o Remo
teria forças para ser melhor que o Santos na partida, se não houvesse expulsão, não sei dizer. Mas assim, no geral foi muito abaixo, tá? Tanto um quanto o outro, né? E é isso. Tanto no jogo de hoje quanto na Vila também, tá? Eu acho que o Santos, no geral, também, muito pouco, né? Bom, é isso, gente. Quero saber a visão de vocês. O que vocês pensam a respeito. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e dê joinha. E eu volto em breve com outros vídeos, certo? Eu pretendo fazer um react aí. Próximo jogo do Santos é no sábado contra o Furacão, não, CAP, Clube Atlético Paranaense. Que a sensação que eu tenho é que é um clube que tem o Santos engasgado. E o Santos precisa se cuidar, viu? Se cuidar, porque esse jogo aqui, ó, na minha opinião, o Santos não é favorito, tá? Contra o Atlético Paranaense. Mas isso fica para um próximo vídeo, certinho? Forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.